Senhor, nós te amamos. Senhor, nós amamos os irmãos. E nessa noite precisamos do seu falar. Livra-nos do nosso orgulho, Senhor. Livra-nos da nossa soberba. Senhor Jesus. Senhor, joga a luz nas nossas trevas. Joga a luz nas nossas barreiras. Tudo que há em nós que impede de tocar no Senhor. Tudo que há em nós que impede de amar os irmãos. Tudo que nos impede de cuidar uns dos outros. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na vida da igreja. Senhor, quebra nessa noite. Ó Senhor Jesus, nós estamos com o coração aberto. Senhor, pode falar para nós, pode nos expor, pode realmente tratar com a nossa vida. Não queremos sair aqui como estamos. Nós queremos ser curados por Ti. Senhor Jesus, abre a porta à palavra. Seja o Senhor dessa reunião. Senhor Jesus, no Teu nome também repreendemos toda conversa paralela, toda obra do maligno, toda inquietação. Senhor, em nome de Jesus, nós mandamos embora. O Senhor toma o Teu lugar de honra nessa reunião. Seja o único Senhor dessa reunião. Senhor Jesus, edifica a sua igreja. Jesus é o Senhor. É o título dessa mensagem. Vamos proclamar junto, irmãos? A caminho de Jerusalém. Amém. Jesus não teve medo de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que o que esperava ele era a cruz. Então hoje o Senhor quer que Ele quer nos ensinar, né, fazer essa caminhada com Ele. E o nosso destino, os irmãos sabem qual é também, né? É a cruz para matar nosso velho homem e para que nós possamos desfrutar a ressurreição. Senhor Jesus. É Mateus 16, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia. Vou ficar meio torto, eu acho que eu vou olhar mais para esse lado de cá, porque tem mais irmãos aqui. Aqui ficou menos. Não distribuiu, não. Faltou a distribuição aí, né? Amém. Senhor, fala para nós, Senhor. Mateus 16, logo no versículo 18, o Senhor, depois de ser revelado quem Ele era, e ele se revelou aos discípulos, né? O Pai revelou para Pedro, e Ele fez uma revelação para os discípulos. A revelação da igreja. Vamos ler só para nós relembrarmos, né? Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que há uma promessa. O Senhor agora faz uma revelação tremenda, que é a revelação da igreja, e junto com a revelação da igreja tem uma promessa que Ele mesmo, Ele, Jesus, o próprio Senhor, Ele iria edificar a sua igreja. Ele que vai edificar a igreja. Então Ele dá essa promessa maravilhosa, e ainda Ele fala que quando essa igreja estivesse edificada, as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Ou seja, Ele aí já está revelando aqui logo no início, né? Aqui não tem a igreja ainda, né, irmãos? Aqui o Senhor, quando falou isso, Ele não tinha passado pelo processo ainda de ir a Jerusalém, morrer, ressuscitar, se tornar o Espírito e gerar a igreja na ressurreição. Saiu sangue e água, não é isso? Ele não tinha gerado a igreja ainda, mas Ele já está mostrando que Ele ia precisar de gerar a igreja, edificar a igreja, e por meio da igreja que Ele ia destruir os poderes das trevas. Então nós precisamos ter clareza disso. É por meio da igreja que Deus em Cristo vai destruir o reino de Satanás nesse mundo, né? O príncipe desse mundo. Aleluia. Por isso a gente tem que ter clareza, muita clareza disso, né? E para que isso acontecesse, o Senhor começou a falar o versículo 21. Vamos ler juntos, Desde esse tempo,
começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, desde que ele revelou à igreja, aí ele começa a mostrar o que ele tinha que passar, irmãos, para gerar a igreja. Ele tinha que passar por todo esse processo. Então ele começa a mostrar tudo isso aqui para eles, desde esse tempo. Então esse versículo resume tudo que o Senhor passaria para que eu e você hoje fizéssemos parte da igreja. Por amor a mim e a você, o Senhor começou a mostrar que era necessário ele ir para Jerusalém, a passeio? Não. Sofrer muitas coisas dos anciãos, nós vamos ler tudo isso hoje, né? Dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele mostrou tudo isso que ele teria que passar, toda essa etapa para ele edificar a igreja. No capítulo 20 ele reforça isso, olha aí para você ver. Capítulo 20, versículo 17. 20, 17 ele fala assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, em caminho lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ó Senhor Jesus. Quem não quer a ressurreição, né? Todos nós queremos uma vida de ressurreição, amém? Mas para experienciar a vida de ressurreição, teve que pagar esse preço. Ser escarnecido, açoitado, crucificado, e ao terceiro dia ressurgirá. Senhor Jesus. E o capítulo 26 ele fala de novo. Irmãos, é uma situação muito séria, né? O Senhor queria impactá-los e deixar eles claros disso. Senhor Jesus. 26, 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele estava claro o que ia acontecer com ele, e ele está anunciando para os seus discípulos, seus cooperadores íntimos, que ele teria que passar por isso. Mas para que mesmo, irmãos, que ele ia passar por tudo isso aqui? Para gerar a igreja. E depois de gerar a igreja, edificar a igreja. Ele tinha que passar por isso. Se o Senhor não obedecesse ao Pai, não fosse obediente até essa cruz, nós não estaríamos aqui. Nosso destino era a morte eterna, né? Mas o Senhor nos amou de tal maneira. Existe uma analogia, eu não vou ler, né? Mas a mesma palavra que está escrita em Gênesis 2, 21 a 23, é o que Jesus passou aqui. Lá em Gênesis 2, 21 a 23, fala que o Senhor pegou Adão, fez ele ter um profundo sono, não é isso? Um sono profundo, um sono de morte, a ponto de o Senhor poder fazer uma cirurgia nele sem anestesia. Profundo sono. Aí tirou a costela dele, e a Bíblia fala que no hebraico, que na nossa versão fala que formou, não é isso? A auxiliadora formou a sua mulher da costela do homem, do Adão, no profundo sono. Mas no hebraico fala assim: tomou a costela e edificou-a-lhe em uma mulher. Olha que interessante. Então a promessa, essa sono de Adão, já era uma profecia que, como Eva saiu da costela de Adão, a igreja saiu do lado do Senhor. Quando ele foi à cruz por nós, ele morreu, não é isso? Na morte dele, um soldado chegou ali do lado para conferir se ele estava realmente morto e rasgou o lado do Senhor. Não vamos ler esse versículo, os irmãos conhecem muito, né? João 19, 34. E quando rasgou o lado do Senhor, saiu sangue e água.
sangue, irmãos, para pagar, para nos resgatar de todos os nossos pecados. Foi doloroso demais, tudo que o Senhor passou. Mas depois dele morto, rasgou o lado do Senhor, aconteceu esse sinal maravilhoso, que a redenção é para nos redimir. Mas não basta redimir o homem. O homem redimiu, perdoou os pecados. Perdoou, nós não temos essa experiência? Você comete um pecado, tem certeza que todo mundo que está aqui hoje cometeu pecados. Ou não tem pecador aqui nessa reunião hoje? Ninguém? Então não vão entrar em detalhe, todo mundo cometeu pecado, né? E aí eu creio que você, na sua oração hoje, antes da palavra, você chegou diante do Senhor, confessou o pecado que você cometeu, e aí o sangue do Senhor te purificou desse pecado. Irmãos, mas amém, purificou. Mas se você continuar vivendo em você mesmo, o que vai acontecer daí 1 minuto que você pediu perdão do pecado? Vai pecar de novo. Isso, irmãos, essa é a maldição da lei do pecado e da morte. Só que do Senhor não saiu só sangue para redimir, saiu também água, que representa o Espírito, que todo aquele que crê em Jesus recebe esse Espírito. Então, irmãos, nós não só recebemos a nossa redenção, mas nós recebemos o Espírito. Nós nascemos de novo. Não dos nossos pais, mas nascemos de Deus. Nós recebemos a vida de Deus. Então agora, irmãos, além de redenção do pecado, nós temos que aprender a viver por essa vida. Por isso que do lado do Senhor saiu sangue e água. A obra do Senhor foi completa. Ele só não te redimiu, mas Ele deu a vida dele dentro de mim e de você. Irmãos, ele se tornou um espírito conosco. Então nós podemos fazer uma escolha todo dia, né? Se fosse só o sangue, pecar, pede perdão, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo. Mas agora não, irmãos, nós não somos praticantes do pecado, porque nós temos a vida de Deus em nós. E essa vida nos capacita a ter um viver de santificação, um viver na presença do Senhor, né? Então nós temos que levar isso muito a sério. O sacrifício do Senhor foi tremendo, mas Ele gerou a igreja. Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou, saiu sangue e água, Ele se tornou o Espírito, e todo aquele que nele crê, recebe esse Espírito, se torna um membro do corpo de Cristo. Então hoje, o Senhor gerou a igreja. E nós estamos aonde agora, irmãos? No processo de ser edificados. Não basta nascer de novo, tem que ser aperfeiçoado, crescer em vida, se tornar um membro ativo, que funciona. Uma igreja edificada, irmãos, é uma igreja, olha como é que a responsabilidade é sua. A igreja edificada é uma igreja onde todos os membros funcionam. Enquanto você estiver escondendo o seu talento, enquanto você estiver pegando o seu lenço, nós vamos ler isso hoje, e enterrando o seu talento, o dom que Deus te deu, você está impedindo Deus de edificar a igreja. A responsabilidade é toda nossa agora, irmãos. O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja, mas você como membro tem que deixar o Senhor te usar. É a maneira dele edificar a igreja, é te fazer funcionando, e Ele te deu vida para isso. Senhor Jesus. Então nós vamos caminhar nesse encargo. O Senhor, Ele submeteu, né, totalmente, e agora nós também precisamos experimentar essa vida de ressurreição. Mas Jesus só ressuscitou porque Ele obedeceu o Pai até a morte, não é isso? Filipenses 2 que fala isso, não é isso? Ele foi obediente, e obediente até a morte. E aí Deus o exaltou sobremaneira, né? E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E esse Senhor ressuscitado, irmãos, está assentado nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Agora, a pergunta que o Senhor me fez ao desfrutar essa palavra, esse trecho é: você e eu, irmãos, nós queremos ou não queremos viver uma vida de ressurreição? Queremos ou não queremos, irmãos? Amém ou não amém? Então não fuja da cruz. Não insista em viver no seu ego, no seu orgulho. Enquanto, irmãos, eu viver no meu ego, no meu orgulho, não tem ressurreição. Mas quando eu tomo a cruz, eu estou crucificado com Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu tenho uma vida de ressurreição. Sou liberto das barreiras, do orgulho, do rancor, da falta de perdão, etc. e tal, da raiva, da ansiedade. Irmão, nós somos libertos de tudo. A cruz nos liberta de tudo. Do pecado e do mundo. Sabia disso? A cruz crucificou não só o mundo, mas crucificou você para o mundo. Não dá para entrar hoje, né? Nesse versículo que é rico, né? Mas é isso aí, é a realidade da ressurreição, é deixar o ego na cruz e viver em Cristo. Aleluia! Vamos seguir o modelo do Senhor. O modelo do Senhor é tomar a cruz e ressuscitar. Ó Senhor Jesus! Aí nós vamos caminhar, irmãos, que o Senhor a caminho da ressurreição, né? Ele sabia, irmãos, que não tinha outro caminho para ele alcançar a ressurreição e para ele gerar a igreja. Não tinha outro caminho. Talvez, irmãos, eu e você achamos que tem outro caminho. Então nós vamos pedir a ajuda aqui de Lucas, ó, vamos ler Lucas 9:51. Eu quero perguntar para os irmãos o seguinte: quando você acorda de manhã, sua esposa olha para você, ou seus filhos olham para você, ou no seu trabalho as pessoas olham para você, qual que é o seu semblante? Lucas 9:51. Acharam? Todo mundo achou? É importante ler junto, ó. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém, irmãos? Ó Senhor Jesus! O que ele ia fazer em Jerusalém, irmãos? Tomar a cruz, irmãos. Você acordou. A primeira pessoa que olhou para você, depois que você acordou, olhou o seu semblante, te encarou e viu no seu semblante: puxa, meu marido, minha esposa, puxa, que vida de ressurreição. Ela não está me acusando, ela não reclamou do meu ronco à noite, ela não falou que tem uma coisa errada comigo, mas ela está em ressurreição. Quando eu olho para ela, eu vejo a ressurreição. É assim, irmãos? Ou quando você levanta, as pessoas olham para você e falam: meu Deus do céu, que bicho é esse? Que onça é essa? Ô jumento! Você já prepara para receber o coice. Nervosa, agitada. Ou agitado, nervoso. É isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele viu que, olha, eu tenho que ser assunto aos céus. Eu tenho que ressuscitar, ir para o trono, ser glorificado e voltar para salvar essa turma aí. Para gerar a igreja, gerar vida neles. Então, nada pode me tirar desse alvo. Às vezes falta salvação na minha casa, irmãos, porque eu não tenho essa intrépida resolução. Eu não decidi, irmãos, viver na cruz. Eu não decidi negar o meu ego, meu orgulho. Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou melhor do que a Edvânia. Eu acho que a minha opinião é melhor, que a minha palavra é a melhor. Eu nem deixo ela terminar de falar a frase, já dou a resposta. Tem alguém parecido comigo aqui? Não tem paciência de ouvir? Ou não tem paciência de falar, não tem, como é que fala? Domínio próprio de falar menos. Irmãos, isso é falta de cruz, isso é velho homem. E isso não edifica a igreja. Isso destrói casamento, destrói filho, destrói até vizinho, não é? Destrói ambiente de trabalho. Mas quando eu tenho esse encargo de ser obediente como Jesus foi e tomar a cruz, irmãos, na minha casa eu desfruto a ressurreição. Oh, Senhor Jesus. Irmão, vamos tomar a cruz? Não vamos dar receita para quem está do lado. Vamos tomar, eu tenho que tomar a cruz. Aí a ressurreição vem para mim. E aí eu salvo, eu gero a igreja na minha casa. Eu gero vida na minha casa. Oh, Senhor Jesus. Esse é o modelo do nosso Senhor. Aí o Senhor, o que o Senhor fez, irmão? Logo aí em Lucas 10, já está facinho. Aí o Senhor, aí nós vamos pegar dois exemplos aqui, né? Em Lucas 10, vamos pegar duas parábolas só por causa do tempo. E aí é o seguinte, olha o que acontece. No versículo 25,
25 tem uma parábola maravilhosa. Por isso que nós cantamos esses hinos hoje. Deus quer mudar a minha casa, a minha vida, o viver da igreja e as pessoas que estão em minha volta, irmãos. O Senhor quer fazer milagre, irmão. Olha o milagre que o Senhor vai fazer conosco nessa noite, olha aí. Se nós crermos, nós vamos ver a obra de Deus hoje. Lucas 10, 25. Vamos ler junto aí, ó. Aí o Senhor começou, antes de ir para... Ele está indo a caminho, não é isso? O Senhor está indo para a cruz. Mas ele está aproveitando a ida dele e já mostrando aos discípulos como tem que ser o viver deles. Eis que certo homem, né, versículo 25, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmão, quando você for lendo, vai lendo com espírito de oração, que talvez muitos desses personagens aqui, nós comportamos como ele. O Senhor possa dar luz para nós. Então esse homem, intérprete da lei, o que é o intérprete da lei? Ele conhece a lei. Ele conhece, irmãos, nos dias de hoje, é tipo assim, olha, é tipo você, conhece de Gênesis a Apocalipse. Você sabe aplicar a Bíblia total, para o seu próximo, você aplica para o seu próximo. Você é um intérprete, você entende a lei, a Bíblia, você entende tudo. E tem dia que você tem coragem de pôr até Jesus à prova. 26, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Aleluia! Irmãos, olha que impressionante, esse intérprete da lei, ele falou algo que Jesus já tinha falado. Ele interpretou a lei na luz do Novo Testamento já. Ele entendeu que os 10 mandamentos referem-se a isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele ganhou uma revelação tremenda. Lá em Mateus, Jesus fala a mesma coisa. E fala ainda assim, olha, e assim se cumpre toda a lei e os profetas. Isso aqui é o resumo, irmãos. É fantástico essa revelação aqui. Realmente é algo maravilhoso. Senhor Jesus. E nós concordamos com isso, amém? Quem aqui não concorda que tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento? Os irmãos são um com essa palavra? Nós amamos essa palavra e nós queremos ter a experiência dessa palavra. Irmãos, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Não quero só um pedacinho do meu coração amando o Senhor. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero amar o Senhor, irmãos, de toda a minha alma. Não quero deixar espaço para nada do mundo na minha alma. Eu quero amar o Senhor de toda a minha alma e de toda a minha força. Quero pagar o preço mesmo. Frio, cansado, etc. Eu quero estar nas reuniões da igreja. Eu quero amar com toda a minha força. A igreja promoveu uma saída do evangelho. Eu quero amar o Senhor com toda a minha força. Eu quero estar presente. E etc, irmãos. Quero servir ao Senhor com alegria. Nós queremos essa experiência, irmãos. E de todo entendimento. Quero ter uma mente sóbria, entender as coisas espirituais, a vontade de Deus para mim hoje. Irmãos, esse é o nosso encargo, nós queremos isso. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor é tão amável, né? Você já conheceu alguém mais amável que Jesus? Já conheceu ou não? Não tem, irmãos. Quanto mais perto você está do Senhor, mais você vai amar o Senhor. Ele é o contrário de mim. Não é assim? Uma irmã virou para a Edivânia uma vez e falou: não, Nilton é amável. Aí a Edivânia: come 1 quilo de sal com ele. Entendeu, irmãos? 1 quilo de sal custa acabar, não custa? Demora a acabar, irmão. Você vai ficar lá em casa uns 6 meses convivendo comigo. É? E aí? Mas o Senhor não, irmãos. Quanto mais conhece o Senhor, mais você ama o Senhor. Puxa. Mas o Senhor é espiritual, né? O Senhor é o Espírito.
e Ele é amável. Mas aqui o Senhor coloca a espada diante de nós. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, hoje o Senhor quer quebrar nossa religião, né? Esse amor de Deus, irmãos, só a única coisa que edifica a igreja é esse amor de Deus. É amar o Senhor de toda a nossa força, e quando nós amamos o Senhor com toda a nossa força, nosso ser, esse amor cresce em nós, e nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é mais próximo de você? Quem é a pessoa mais próxima de você? No meu caso é a Edivânia, graças a Deus, né? É a Edivânia. Eu sou o mais próximo dela. Mas cada irmão tem uma experiência aqui, não é? Tem alguém mais próximo. Essa é a pessoa que você tem que amar como você ama a si mesmo. Porque, por exemplo, amar o Geraldo é fácil. Não é, Geraldo? Muito fácil, porque eu não moro na casa dele. Tem comunhão uma vez ou outra, tal. É ou não é? Facinho. É Joe. É irmão. Como é que você fala? Tem outra coisa que ele fala, outro termo. Fechamento. Precisou dele, pode chamar, irmão. Ele é fechamento, ele não nega fogo, não. É fácil amar o Geraldo, irmãos. É ou não é, Raquel? Raquel mora com ele, irmãos, é casada com ele. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso aí, irmãos. Nós temos que ser práticos hoje. Mas eu tenho que amar a Edivânia como eu amo a mim mesmo. Como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha emoção, como eu cuido de mim, eu tenho que amar a minha esposa. Ó Senhor Jesus. 1 João 3,14. Irmãos, olha como é que isso é sério. Primeira epístola de João 3,14. Isso é sério, irmãos, é sério. A gente brinca, né? Mas é sério. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Isso mesmo. Olha como que quando a vida de Deus é entre nós, a questão do amor é séria, porque Deus é amor. A vida de Deus, a essência de Deus é amor. Então diz assim, olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Isso aqui é uma das certezas e alegria da sua salvação. Como que você sabe que você já passou da morte para a vida? Como que você sabe que você passou da morte para a vida? Porque você ama o irmão. E o primeiro irmão que eu tenho, e mais próximo, é minha esposa, a minha irmã. Ela é minha irmã em Cristo. Senão não podia nem ter casado com ela, né? É ou não é assim? Então, eu sei que eu passei da morte para a vida porque eu amo a minha esposa, porque eu amo meus filhos, porque eu amo os irmãos da igreja, porque eu amo os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. Está vendo como é que é sério, irmãos, na luz da palavra? Ora, lê esse versículo um dia, entra nele, para ver se você realmente está vivendo na vida de Deus, ou se você ainda está na morte. Porque se eu não estou tendo poder para amar os irmãos, começando com o irmão mais próximo meu, que é minha irmã, minha esposa, está faltando poder, está faltando vida de Deus na minha vida. Senhor Jesus. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Esse dar a vida aqui, irmãos, não é morrer na cruz igual Cristo morreu por nós, mas é dar a sua vida, o seu tempo, gastar tempo com a pessoa que você ama, cuidar de quem você ama, como você cuida de você. Você tem que dar a vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechá-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É conversa fiada. Você está vendo que está precisando de ajuda, aí você faz de conta que não está vendo. Isso não é o amor de Deus, irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Vamos ler junto esse? 1 João 3:18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ó Senhor Jesus. Vamos viver pela vida de Deus, irmãos.
Vamos amar de fato e de verdade. Vamos amar no amor de Deus. Curiosidade bíblica. 1 João 3,16 fala que temos que dar a vida pelos irmãos, não é isso? E João 3,16 fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, né? É técnica para gravar o versículo, né? Senhor Jesus. Aleluia! É sério, não é, irmãos? Às vezes você está passando uma situação de morte na sua vida, você está com angústia, a tristeza não vai embora, o desânimo você não consegue vencer, é porque você não está amando os irmãos, você não está deixando o amor de Deus fluir de você, aí você está na morte, você converteu, ganhou o Senhor te salvou, você não está conseguindo sair, orar por uma pessoa, é falta de amor, irmãos. A pessoa está indo para o lago de fogo, o irmão está do seu lado, a esposa está do lado, o filho está do lado, a mãe está do lado, etc. E nós estamos travados no nosso ego, orgulho. Isso então é desaforo amar. Ela não merece meu amor, porque ela pisa no meu calo, porque ela me trata mal. É assim que Cristo nos amou, irmãos? Cristo nos amou quando a gente era inimigo. Então, irmão, vamos pedir o Senhor, me liberta, Senhor. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. Pronto, você está libertado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos passar para outro ponto aqui, senão. 1 Pedro 3,8. Tem uma frase que eu amo essa frase, irmãos. Ela tem que ser vivida na vida da igreja assim intensamente. Primeira mesmo, é. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha que riqueza, olha que fala aí, ó. Olha só, olha o que Deus espera, ó. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Até aí só. Olha que coisa linda, irmãos. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Olha que gostoso. Compadecidos, fraternalmente amigos. Os irmãos entendem o que é isso? Na vida da igreja, irmãos, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser irmãos e amigos. Vocês têm que ir lá em casa, eu tenho que ir na casa dos irmãos, eu tenho que ter coragem de ir lá. Eu não posso ter vergonha. Mas será que eu vou lá, o irmão vai me receber? Não. Antigamente nós aprendemos que eu tenho que conhecer a cor do piso da casa dos irmãos. Eu tenho que ir lá, irmãos. Nós temos que ser amigo. Não pode ter barreira entre nós. Tem que ter liberdade entre nós. Finalmente, sede fraternalmente amigos. É uma amizade cheia do amor de Deus. A mesma vida é fraterno, né? Vem de irmãos, vem de Deus. O Senhor possa quebrar realmente toda a nossa barreira, né? Senhor Jesus. Aí em Lucas 10, voltando lá, gastei muito tempo com isso aqui, né? Mas vamos voltar lá. Lucas 10 fala algo, continua falando algo maravilhoso para nós, que o Senhor possa realmente, né? O Senhor, então ele falou, né, com ele que se ele praticasse o que ele falou, se nós praticarmos, irmãos, aí Jesus falou para ele, seu 28, né, Lucas 10, 28, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, o religioso ficou bravo, né, é tipo a gente ouvir essa palavra e ler o que nós lemos aqui agora, e a gente fica assim, mas não é bem assim não, né, então olha só, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo, né? E aí, quem é meu próximo então? Aí eu já respondi, né, irmão, na comunhão aqui, nós já falamos. O seu próximo é aquele que está mais perto de você, é esse que você tem que amar mesmo. Jesus prosseguindo dizendo, vamos ler junto? 30? Certo homem descia de Jerusalém, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Amém? Até aí, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus. O versículo 31, irmãos, e o 32, o Senhor começa a responder para esse homem, né? Religioso, para mim. Que
tanto o sacerdote, os irmãos sabem a função do sacerdote, né? Aqui no Velho Testamento ainda para o Novo, ele tinha aquele ofício de levar o homem a Deus e de trazer Deus ao homem. E ele está passando ali na rua, irmãos, e vê um cara semi-morto, todo acabado. E ele passa, qual que era a função desse homem, então, na religião ali, judaica? Qual que era a função dele? Cuidar dessa pessoa. Mas ele passa de largo. O levita, irmãos, os irmãos já conhecem isso na Bíblia também, né? O levita é para servir mesmo. O levita é aquele que serve. Também um religioso. Ele passou ali, ele tinha que chegar próximo dele e cuidar daquele homem. Mas todos dois, embora conheçam a palavra, são letrados, têm um ofício na religião, vão aplicar para nós, serve na igreja, serve com as crianças, é diácono, é diaconisa, serve entre os irmãos e tal, tudo certinho, mas quando vê um irmão semi-morto, passa de largo. Porque quem gosta de conversar com uma pessoa ferida na alma, irmãos, com rancor, uma pessoa angustiada, uma pessoa maltratada dentro de casa, uma pessoa cheia de feridas na emoção, senta perto dela. Você pode sentar e abrir bem o seu ouvido, o seu coração, que ela vai descarregar tudo em você. É ou não é? Aí o que a gente faz? Aquele irmão que está sumido, que quase não vem, está todo tadinho, acabado, a gente passa de largo, irmãos. Você gosta de ter comunhão com quem você tem afinidade. Você pode ter até comunhão na palavra, até na Bíblia, você gosta de ter comunhão com os irmãos que você tem afinidade. Ah, não, com esse irmão é bom ter comunhão, muita luz, gostoso ter comunhão, um irmão agradável. Mas aquele irmão que, para você, é um irmão, vamos falar o português claro, é chato, fala demais, não deixa você falar. O que você faz com ele, irmão? Vamos ser sinceros, irmão. Corre dele, passa de largo. Ah, não, irmão, amém, irmão, amém, Jesus é o Senhor, tem que... É assim, irmão. Tipo Cláudio e Toninho aqui, ó. Não senta perto, irmão. Passa de largo. Irmão, nós conhecemos a palavra? Nós estamos vivendo a vida da igreja? Somos os trabalhadores da última hora? O Senhor está falando uma palavra clara para nós ou nós não estamos entendendo muito a Bíblia? Tem revelação da palavra na igreja ou não tem? Nós somos levita, irmão. Nós somos esse sacerdote aqui, do Novo Testamento. Mas nós medimos, né? Nós só queremos ficar perto de quem eu gosto, de conversar, quem é agradável para mim. Mas esse não é o coração do Senhor, né? O Senhor está nos reprovando, irmãos, toda vez que nós fazemos isso. Se Ele voltar e nos encontrar fazendo assim, é trevas exteriores mesmo, irmão. Trevas exteriores. E esse irmão ferido vai achar alguém para cuidar dele. E ele vai estar no reino. Ele vai estar curado, né? Nós vamos ver aqui para frente. Que o Senhor possa dar muita luz para nós hoje, irmãos. Nós temos que ser alertados hoje, né? Senhor Jesus, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, fala que o saber ensoberbece. Os irmãos lembram desse versículo? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ô irmão, muito saber meu e seu está nos deixando muitas vezes orgulhosos. Você vê o irmão ali cabisbaixo, farol baixo, desanimado, vem a uma reunião uma vez ou outra, ferido, maltratado, o diabo foi lá, roubou o desfrute dele, bateu nele, feriu ele, às vezes usou um parente, às vezes usou um trabalho, às vezes usou uma crise financeira, usou uma opressão, uma depressão, usou uma doença, ele está lá acabado, está destruído, irmão. E aí, eu e você, cheio de conhecimento da Bíblia, orgulhosos por causa do nosso conhecimento, porque você nunca parou de reunir, que você está firme aí na vida da igreja, você mede aquele irmão e não tem graça de ir lá gastar tempo com ele, de ouvi-lo, de amar esse irmão. Às vezes a cura dele é só ter alguém para ouvir. Ele vai ser curado da ferida dele. Mas nós estamos passando de largo, porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E 2 Coríntios 3,6 fala que nós somos ministros da nova aliança, porque a letra, irmãos, ela mata, mas o Espírito dá vida. Então, irmãos, o melhor lugar para ter vida da igreja cheia de amor de Deus é na vida da igreja, porque nós temos muito conhecimento da palavra, falta só nós nos debruçarmos,
quebrantarmos, ajoelharmos e deixar a luz do Senhor chegar até nós. Ó Senhor Jesus. Aí continuando aqui, fala assim, né? Semelhantemente o levita, papapá. Aí o 33, certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto. E vendo-o, olha irmãos, e vendo-o, compadeceu-se dele. Aonde tem essa mesma palavra? Em Mateus 9,35. Fala que o Senhor viu as multidões, não é isso? E compadeceu-se dela. Porque as multidões estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Então os irmãos do nosso meio que estão feridos, tristes, sobrecarregados, cheios de problema, está faltando pastor, irmãos. Está faltando você e eu lá, para amá-lo. Então aqui fala assim, esse bom pastor, esse bom samaritano, ele passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, olha só irmãos, chegando, deu um discurso para ele nunca mais cair na situação que ele caiu. Não, foi isso que ele fez? Pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ó Senhor Jesus. Esse bom samaritano é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele fez isso conosco ou não fez, irmãos? Ferido, cheio de confusão, de problema, de pecado. O Senhor não olhou nossa condição. O Senhor chegou pertinho de nós, irmão. Falou assim, deixa eu ver como é que Nilton está aqui. Coitado, olha aqui. Deixa eu pegar esse menino para mim. Ninguém me queria, irmão. Eu falo com a Edivânia, se ela me conhecesse no mundo, nem me cumprimentava. É ou não é, Cláudio? Cláudio me conheceu no mundo. E se vocês conhecessem o Cláudio no mundo, vocês não passavam nem perto. Irmãos, éramos terríveis, jovens mundanos, terríveis, maus, malignos. Essa última parte era só o Cláudio. E aí, irmãos, o que o Senhor fez comigo e com você, Cláudio? Irmãos, o Senhor arrumou um arranjo, eu não sei nem como, é ou não é? Não podemos contar, mas o Senhor fez um arranjo, irmãos. Não teve vergonha de mim. O Senhor foi lá onde eu estava e me amou, irmãos, e me carregou, e me trouxe para a hospedaria, me colocou na vida da igreja, irmãos. Nem na religião o Senhor me deixou passar. E aqui, irmãos, os irmãos cuidaram de mim, não me acusaram. A gente chegava atrasado na reunião, a gente chegava até bêbado na reunião, ninguém falava nada. A reunião era 9 horas, domingo de manhã 9h30, a gente chegava 11, ninguém falava nada, abraçava a gente ainda. E à tarde falava, ô irmão, vamos pregar o evangelho comigo? Ô irmão, vamos lá para casa. Que isso, irmãos? Isso é amor do Senhor ou não é? Aí depois a gente toma um pezinho na vida da igreja, né? Cresce um pouquinho e acha que somos os tais. E queremos passar de longe. Senhor Jesus, irmão, se o Senhor fez isso comigo, Senhor, me constrange nessa noite. Eu quero amar os irmãos. Chegando, vamos aprender, irmãos, ó. Viu o irmão semi-morto. Você viu o irmão está semi-morto. Por que ele está semi-morto? Roubaram tudo dele. Está ferido. Está semi-morto, jogado. O que nós vamos fazer com esse irmão? Nós vamos passar pertinho dele, olhar o ferimento dele, aplicar o óleo, espírito, irmão, o óleo, oração, o espírito nele. Ele não aguenta orar, ele não quer orar, ele não consegue orar. Você vai orar com ele, você vai fazer ele repetir, você vai orar por ele. Vinho, ele vai voltar a ter alegria do Senhor. Olha que gostoso, irmãos. Você vai pegar ele não tem força para reunir, você vai colocar esse menino aqui, você vai carregar ele lá, ó, no ombro. Você vai carregar, você vai levar ele para a hospedaria, você vai trazer ele para a vida da igreja. Fala, não, irmão, eu vou reunir com você. Eu vou sentar do seu lado na reunião. Eu vou ler a Bíblia com você. Eu vou te ajudar. Vem aqui comigo, vamos junto. E tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Vamos nos apertar agora? Irmãos, nós estamos na hospedaria.
Nós estamos na vida da igreja. E todos nós que reunimos, e olha que tem muitos irmãos que não estão na reunião aqui hoje. Tem muitos que estão sumidos, até por causa da pandemia, não voltaram ainda, não é? Estão pegando no tranco ainda. Mas eles já estão na hospedaria. Quando o Senhor voltar, Ele vai virar para mim e para você. E vai querer acertar conta conosco, nos indenizar. Falar assim, olha, ô Niltinho, faça favor. Aquelas pessoas que eu deixei na hospedaria com você ali, vivendo a vida da igreja, aquele todo ferido, eu vim aqui te dar uma recompensa, porque você cuidou dele. E aí, irmãos? Se o Senhor voltasse hoje, Ele vai voltar hoje, tá, irmãos? 00:01, o Senhor está aí. E aí, o Senhor vai querer te dar a recompensa, te recompensar por quem você está cuidando. Tem alguém, irmãos, que você está cuidando dessa maneira? É isso que nós temos que ganhar hoje. Nós temos que estar desesperados, irmão, porque tem muito irmão para cuidar. Eu preciso ser cuidado, eu preciso cuidar. Às vezes eu não estou cuidando nem da Edivânia, né? Então, quando o Senhor voltar, Ele vai cuidar. Quer ver, olha, quer ver, ó. Isso aqui, irmãos, é promessa. Olha o que o Senhor quer dar para mim e para você, ó. É Mateus 24 que fala, quer ver, ó. Quando o Senhor voltar, Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar. Fala assim, ó, tem que nos encontrar fazendo assim, fazendo o que mesmo? Aqui, ó, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Aí, ó, para dar-lhe sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que Ele confiará todos os seus bens. Olha que promessa, irmãos. Se nós aprendemos a partir de hoje, cuidar uns dos outros, daqueles que já estão no hospital, não estou nem falando, irmãos, daqueles de buscar lá fora, de orar pela pessoa e trazer, não. Isso aí é um outro encargo, né? Que está muito dentro desse encargo. Mas nós estamos falando dos que já estão conosco e daqueles que estão conosco e estão feridos. Por algum motivo não estão tendo força, saúde espiritual para estar na reunião. Tem ou não tem esses irmãos no nosso meio? Ou não tem? Tem ou não tem? Tem. E aí, Deus espera que eu e você nos despertemos para cuidar daqueles que o Senhor nos deu. Vamos lembrar? Começando aonde? Em nossa casa. Irmãos, se nós praticarmos isso com o fluir do amor de Deus, espontaneamente, com o desfrute, o que vai acontecer quando o Senhor voltar? Ele vai nos recompensar. Oh, Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar essa graça para nós, né? Senhor Jesus, cuida deste homem. Vamos ler o finalzinho do 35 comigo aí, ó. Lucas 10, 35. Olha, irmãos, olha isso aí. Isso Deus está falando para mim e para você agora. Cuida deste homem. Quem é casado aí? Lê assim, ó. Deus falando para você, cuide de sua esposa. Irmãs, cuide do seu marido. Mães, cuide do seu filho. Cuide dos irmãos mais próximos. Cuide deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O Senhor está voltando, está pertinho de voltar. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ter um novo começo? Senhor Jesus. Aleluia por essa hospedaria. Nós estamos na vida da igreja. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No versículo 37, né? Olha o que o intérprete da lei respondeu. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou... o Senhor, primeiro, desculpa, vamos ler o 35, né? 36. Vamos ler junto, ó. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Então, o que o Senhor está falando para nós nessa noite, irmãos? Vai e procede tu de igual modo. Quem é esse tu aqui? Quem que é o tu? Eu.
Vamos responder com fé e ousadia? Quem é esse tu, irmãos? Eu sou essa pessoa. Então lhe disse: Niltinho, procede, vai e procede de igual modo. Ama os irmãos, cuida dos irmãos, ore pelos irmãos, dá vida pelos irmãos, gasta tempo, jejua, ora. Ó Senhor Jesus, aleluia. É rico demais, né? E seremos recompensados. O outro, eu vou só citar, porque não dá mais tempo, que é Lucas 19, que é uma outra parábola que o irmão entrou muito, que é a parábola das 10 minas. Irmãos, porque nós sempre achamos uma desculpa, mas essa parábola nos encoraja. Não importa quanto o Senhor te deu, Ele te deu segundo a sua capacidade, e se nós somos fiéis no que Ele nos deu, nós vamos ser vencedores. Isso é rico demais, irmãos. Porque em Lucas 19, ele usa, é diferente lá de Mateus 25, ele fala das minas, né? Aí ele fala assim no versículo 15, olha: quando ele voltou de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo falou: a tua mina rendeu 5, terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau, por tua boca te condenarei. Aí o versículo 23, porque não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Senhor Jesus. Então, irmãos, o 26, né? Pois eu vos declaro que todo que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Porque o que você tem hoje, é Deus que te deu. Você entende isso? O dom que você tem, o valor que você tem, a vida de Deus que você tem, quem te deu? Deus. O seu dom é Deus que te deu. Então, na verdade, ele é de Deus, mas Deus te deu. Então, o que você tem, se você não for fiel a ele, vai ser tirado. E vai dar para quem usou. Não é assim? Mas o que tem que nos encorajar aqui é o seguinte, irmãos: que independente de quanto o Senhor te deu, se você for fiel no pouco que Ele te deu, for fiel no que Ele te deu. Por exemplo, se um casal for fiel em cuidar, se Deus confiou a você cuidar da sua esposa, e o Senhor estiver voltando, Ele não te confiou cuidar de outras pessoas ainda, e você for fiel em cuidar dela, você vai ser vencedor. E vice-versa. Se aí a vida sua cresceu e te deu a incumbência de cuidar dos seus filhos, se você for fiel, você vai ser vencedor. Sua vida cresceu, você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você, pregar o evangelho, levar o evangelho para elas, orar por elas, trazê-las para a hospedaria. Então Deus vai te cobrar só essa capacidade que Ele te deu. Deus nunca cobra o que Ele não nos deu. Deus é justo. Entendeu? Antes dele te dar, Ele dá segundo a sua capacidade. Ele é justo, Ele é fiel. Então, nós temos que ficar encorajados o seguinte, irmãos: quando o Senhor voltar, se nós formos fiéis no que Ele nos deu, não vai cobrar 1 centímetro a mais do que Ele te deu, você vai reinar sobre X cidades, ou 10, ou 5, ou 1, você vai reinar, irmãos. Se você cuidar das pessoas que Deus confiou a você, você vai reinar. E esse dom que Deus te deu, principalmente nos trabalhadores da última hora agora, nós podemos, sem desculpa, irmãos, todo o tempo, orar por alguém, é ou não é? Hoje nós temos uma plateia seleta aqui, dos ceapistas, e irmãos que se consagraram totalmente ao Senhor. Mas nós que estamos presos em nosso trabalho, ou numa alguma situação da nossa vida que não conseguimos dedicar todo o tempo, não tem desculpa. Se eles forem fiéis, Deus cobrou deles o que Deus deu para eles. Eles tiveram o coração de consagrar tudo. Eles foram fiéis e consagraram tudo. Mas se eu e você for fiel no que Deus nos deu para usar por Ele, irmãos, nós também vamos ser vencedores. Eu estou lá trabalhando, preso na loja, mas tem um funcionário que Deus fala: ora por ele. E se eu não orar por ele? Aí Deus pode me cobrar, eu não fui fiel. Um cliente, unção, ora por esse. Se eu não orar, aí Deus, mas
Mas é o que Deus me deu, está vendo, irmãos? Nada além do que Deus nos deu. É servir no descanso, é servir na alegria. Irmãos, aí seremos curados. Aí a hospedaria vai ser um lugar de alegria, né? Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro da parábola do filho pródigo. Que ele foi embora, acabou tudo, tal. Um dia ele não arrependeu para voltar, é porque ele ficou sem nada que ele voltou. Depois vocês leem com cuidado lá. Ele não arrependeu, não. Ele perdeu, foi tudo, irmão. O homem ficou na miséria. Gastou tudo que tinha. Nem comida de porco dava para poder comer. Aí ele falou, ele foi inteligente, né? Na casa do meu pai, nem os empregados passam o que eu estou passando. Fez um discurso, eu vou voltar ali e tal, né? Irmãos, mas imagine se esse menino voltasse e achasse a casa do pai toda bagunçada. Desestruturado, um pai triste, um pai deprimido porque o filho foi embora, parou de reunir, abandonou a fé. Que é isso ali, né? O filho mais velho, revoltado. Ele era um pouco, né, enciumado. Mas imagine, irmãos, brigando com o pai e tal. Mas não, quando esse filho voltou, como que ele encontrou a casa do pai? Os irmãos lembram? Uma casa cheia de vida, cheia de alegria, cheia de suprimento, cheia de misericórdia. Viu um menino de longe que nem arrependido estava, já foi lá, matou um novilho, abraçou. O único lugar na Bíblia que fala que Deus correu, né? O menino só pensou em arrepender, Deus já está correndo para o lado dele. Abraçou, beijou, trocou a roupa, lavou, pôs um anel no dedo, renovou a aliança, fez uma festa, irmãos. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja tem que ser essa hospedaria de desfrute, de amor, de alegria. Ó Senhor Jesus! Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos compartilhar então em pequenos grupos, né? Aleluia.